Como viver em comunhão. Diga assim comigo: como viver em comunhão. Vamos ler o que está escrito em Atos, capítulo 4, versículo 32. Atos 4, 32. Atos, capítulo 4, versículo 32. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Vamos ler juntos? Vamos? Vamos lá. Diga assim, ó: todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Na minha versão, na NVI que eu estava usando, diz assim, ó: da multidão dos que creram. Eu estava ouvindo uma mensagem essa semana do pastor de São Paulo, muito abençoado, e que ele estava comentando sobre esse texto, e eu quero aproveitar o que ele falou, quero dar uma acrescentada em algumas coisas para a gente compartilhar hoje. Então, como viver em comunhão? Você crê que comunhão é um propósito de Deus desde o princípio? Deus coloca o homem na terra, dá tudo para ele, e o que ele faz? Vem na viração do dia para ter comunhão. Então, comunhão é importante. Comunhão é algo fantástico. Deus, então, ele tem um propósito de ter comunhão com o homem desde a criação. Deus criou o mundo com o objetivo de compartilhar o seu reino. Deus criou o homem com o objetivo de compartilhar o seu reino. Ele dá para o homem o domínio de uma extensão do seu reino. Se o Criador de todas as coisas, que não precisa de nada, compartilha, é porque tem um segredo grande em compartilhar. Concorda comigo? Se Deus, que tem todas as coisas, que não precisa de nada, que não é pobre, é rico, é abundante, ele compartilha o que ele tem, é porque existe algum segredo em compartilhar. Nós lemos no texto de Atos que eles não se consideravam o quê? Donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo. Eu não quero falar sobre isso, embora ele faça parte do assunto, mas eu não quero falar, vou só dar uma passada rapidinha por aqui. Você já viu que o segredo da riqueza está em compartilhar? Fica para você meditar em casa depois. O segredo de uma vida abundante na terra está em compartilhar. Alan, eu não acredito, isso é uma coisa que a gente ouve falar na igreja desde sempre, que a gente tem que dar, que a gente tem que compartilhar, mas eu não acho que é assim. Tá bom, algumas pessoas lá fora do convívio da igreja entenderam isso e estão podres de rico. Exemplo, o Uber. Não é um carro compartilhado? Pois é, a maior frota de carros do mundo não tem um carro. A maior rede de hotéis do mundo não tem um apartamento. Airbnb. São pessoas compartilhando aquilo que elas têm. E todos ganham. E todos ganham. Vai lá na praia alugar um imóvel. Nós estávamos vendo alguns imóveis para alugar. E daí pegamos o Candeias, que é um antigo já, né? Fomos ver os valores. Meu Deus, como está cara essa época. Aí entramos no Airbnb. Aí tudo barato. Tudo barato para alugar. Democrático. Então hoje, o segredo é compartilhar. Existe um estudo que fala que vão surgir mais de 400 profissões novas nos próximos 10 anos. Todas elas ligadas a rede de compartilhamento e empregos pela internet. Então, o mundo mudou. As pessoas entenderam um segredo que desde o princípio Deus já tinha. Nós devemos fazer o quê? Compartilhar.
Você possui bens, possui algo, quer crescer, compartilhe o que você tem. Compartilhe. Não se considere dono. Silvio Santos falou isso. Se você tem uma entrevista do Silvio Santos que ele diz assim, ele fala: eu vim à terra sem nada, e tudo que eu tenho não é meu, só foi colocado na minha vida para administrar. Né? Agora a gente às vezes se agarra. Não, é minha, essa garrafa é minha. Eu não empresta para mim, não empresta, porque é só eu que sei cuidar. Vai morrer você e sua garrafinha. Né? Aqueles que sabem compartilhar, crescem, enriquecem. Amém? Um parênteses aqui no assunto, né? Não vamos conversar sobre isso. Então, Deus cria o homem para ter comunhão com Ele. Ser um com o homem. Diga assim: Deus sempre quis ser um com o homem. Por que eu falo isso e afirmo isso? Porque Deus nunca conseguiu ter comunhão sem se considerar um com aquilo que Ele tinha comunhão. Deus, Ele tinha comunhão com o Filho, e Deus tinha comunhão com o Espírito. E quando nós ouvimos falar em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, nós estamos falando de apenas um Deus. Por quê? Porque eles convivem e habitam em comunhão. Eles são um apenas, um na maneira de pensar, um na maneira de agir, apenas um Deus. Então Deus também tem o desejo de colocar o homem nesse relacionamento de Pai, Filho e Espírito, para que todos eles fossem um apenas. Apenas um. Mas o que acontece com o primeiro casal? Adão e Eva se dividem. O que acontece com os primeiros irmãos da história? Se matam e se dividem. O ser humano sempre foi inclinado a se dividir, enquanto Deus sempre quis ter comunhão. Mas Deus então nos cria para sermos apenas um, para vivermos em comunhão com Deus e também com os homens. Mas eu lhe pergunto, viver em comunhão é algo simples? Quantos aqui são casados há mais de 10 anos? Inclusive eu aqui. Farei 12 anos de casado em março desse ano. 12 anos. Aos casados aí de mais tempo, é fácil? Foi simples assim? Foi tranquilo, não passamos nenhum perrenguinho aí na vida, né? Não, viver em comunhão, viver em unidade com outras pessoas não é algo tão simples, não é algo tão fácil. Então, nós temos que compreender que se não está sendo fácil, ou não está rodando direitinho, não está bonito, não está sendo algo simples, é porque o mecanismo está errado. Vou botar o seu Valdemar que está aqui na frente, vou aproveitar ele hoje. Né? Quando um carro, ele apresenta algum problema, aquele mecanismo roda simples, fácil, ou você logo percebe que ele está forçando, não está difícil, não está... Você percebe? Uma máquina é assim. Meus irmãos, se nós não estamos conseguindo desenvolver comunhão de uma maneira adequada, de uma maneira simples, de uma maneira leve, é porque nós não estamos conseguindo fazer da maneira certa. Se está exigindo tanto esforço, é porque não estamos fazendo da maneira correta. Então, se você começa a perceber que está fazendo mais esforço do que o necessário para que aquilo acontecesse, então não está certo. É necessário que você comece a ajustar as suas velas, ajustar os seus controles, ajustar a sua mente para que aquilo comece a funcionar de maneira natural, para que aconteça com naturalidade, com facilidade. Porque comunhão é algo que tem que acontecer com naturalidade. Comunhão tem que acontecer com naturalidade. Eu te pergunto, você já conheceu pessoas fáceis de lidar ao longo da vida? Não existem pessoas mais fáceis e outras um pouco mais difíceis? Agora eu lhe pergunto, se Deus fosse homem, como foi em Jesus, Deus, Ele sempre nos abençoa, sempre nos ajuda, sempre nos serve,
ele tem paz, ele tem abundância, ele não acorda de mau humor, ele sempre é bom. Você acha que uma pessoa assim é fácil ou é difícil de se relacionar? Se relaciona com uma pessoa que sempre faz o bem, que sempre ajuda, que sempre estende a mão para abençoar. Não é fácil. Então por que às vezes nós nos enroscamos em ter um relacionamento com Deus? E se a comunhão com os irmãos também está travando, então tem algo ali que não está legal. Algo que não está bacana, algo que não está rodando da maneira certa, está travando em algum lugar, está pesado. Então nós precisamos começar a ajustar o assunto comunhão. Amém? Concorda comigo? Depois que eu chamei a sua atenção para o tema, vamos começar a falar sobre ele agora. Amém? Primeiro ponto: joio e trigo. Diga assim comigo: joio e trigo. Aqui, troca essa palavra todos por a multidão, como é o texto original. A multidão dos que creram. A multidão dos que creram. Havia uma multidão, e dentro da multidão havia duas multidões menores um pouco. Havia uma multidão grande e duas multidões menores um pouco. Uma multidão dos que creram e uma multidão dos que não creram. Mas estavam todos ali, todos reunidos, todos juntos num só lugar. Haviam naquele lugar joios e também trigos. Em todo e qualquer lugar existem joios e trigos. Nós estamos aqui reunidos hoje. Infelizmente, nós estamos aqui reunidos em joios e trigos. Puxa vida, mas então agora, quem será que são os joios e quem será que são os trigos? Vamos ler na Bíblia? Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 13, versículo 24 e 30. Mateus 13, do 24 até o 30. Jesus lhes conta outra parábola. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante, é parecido a um homem que semeou boa semente no campo. Ele saiu semeando. Continuamos. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. Continuamos. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Da onde vem, pois, o joio? Você não está fazendo um trabalho correto? Você não está pregando a palavra de Deus com afinco? Você não está semeando as boas novas da verdade? E as pessoas que estão ali, por que todas elas não são trigo? Essa é a pergunta. Continuamos. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, olha a pergunta: queres que vamos e arranquemos o joio? Esse é o crente, né? Como tem o crente dentro da igreja? Ele está disposto, ele quer trabalhar com uma foice, né? É isso que ele quer fazer. Quero uma foice, dá uma foice para mim, pastor. Eu quero arrancar todo o mal que tem dentro da igreja. Então eles perguntam, e olha o que é a resposta do Senhor: não, respondeu ele, não quero que vocês cortem, porque se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Em outras palavras, vocês não sabem discernir quem é joio e quem é trigo.
Não é a função do ser humano discernir quem é a multidão dos que creram e quem é a multidão dos que não creram. Não cabe aos irmãos que estão em Cristo Jesus decidirem quem são os bons e quem são os maus, quem são os joios e quem são os trigos. Não cabe a nós sabermos quem são os bons ou os maus. Não é nossa responsabilidade. Porque se fosse nossa responsabilidade, Ele teria nos deixado fazer. Mas Ele falou: não façam. Não façam isso. Continuamos. Deixe os dois crescerem juntos, até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-nos em feixes e queimem-nos, e depois guardem o trigo no celeiro. Está falando sobre o fim dos tempos, está falando sobre os anjos, está falando sobre os salvos e os que vão se perder. É fato de que pessoas, mesmo com a abundante graça de Cristo, irão se perder. Mas, cabe a mim e a você separar isso? Não. Não é nossa parte cortar ninguém. Porque se a gente tentar cortar alguém, nós vamos cortar pessoas boas. Pode ser que você acerte um joio, mas pode ser que muitos trigos gostem daquele joio e que você perca os trigos juntos. Não se corta ninguém, não se tira ninguém, não se afasta ninguém. Não se faz isso. Não é nossa função. Não é função da igreja fazer isso. Ficaremos, então, se fazermos isso, cortarmos alguns que a gente acha que não creem, tenho certeza que na multidão dos que ficarem, ainda ficarão alguns que não creram. E tenho certeza que na multidão dos que sairão alguns que criam. Não é nossa função. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: não se preocupe com quem está do seu lado, se ele é bom ou se ele é mau. Não se preocupe com isso. Eu quero que você veja comigo o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 22 até o 30. Hoje é um culto de ceia, então é bem pertinente falar sobre comunhão. Bem bacana falar sobre isso. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 22 em diante, onde nós falamos sobre a Santa Ceia, onde o apóstolo Paulo fala sobre a ceia. Ok? Santa Ceia não existe, né? A gente chama de Santa Ceia, né? Mas é a ceia, ceia do Senhor. Ok? Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Paulo já começa o texto ali dando no meio, né? Então, ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Continuamos. Os coríntios aqui estavam levando uma pedrada de Paulo. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Eu estou falando para vocês aquilo que Deus me falou. Na noite em que o Senhor foi traído, que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que beberem. Ele está falando como deve ser feito. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Continuamos. Novo Testamento, meu irmão. Graça. Tá bom? Continuamos. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice.
Quantas vezes você já se examinou antes de comer e beber? Oh, na verdade, antes da Santa Ceia dobramos os nossos joelhos e ali nós pedimos perdão pelos nossos pecados, fazemos um autoexame para ver se está tudo limpinho, se está tudo certinho, se está tudo arrumadinho. E daí, se a gente perceber que está tudo arrumadinho, então a gente toma a ceia. Mas não tem nada a ver com isso. Vamos continuar o texto. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eis a razão. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que morreram. Está dizendo ali. Então, o texto está falando o seguinte: se nós comermos do pão indignamente e bebermos do cálice, da ceia, que é feita em memória ao Senhor, não estamos falando, meu irmão, do pão aqui e do cálice. Estamos falando de uma refeição feita para lembrar a morte de Cristo e todo o sacrifício dele. Quando nos reunimos em nome de Jesus como igreja e partimos o pão e comemos, nós estamos ceando, seja o que for. Comer isso indignamente provoca nos crentes o quê? Doenças, enfermidades e morte. Alain, então, se eu comer indignamente, eu estou comendo para a minha própria condenação. É o que diz a Bíblia, não é? Lemos juntos? Amém ou não amém? Então, peraí. Eu preciso entender o que é comer de uma maneira digna. Senão eu estou me ferrando, né? Estou acabando comigo mesmo. Então, o que é comer de maneira digna? A Bíblia fala ali, é bem claro. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem o quê? Honrar o corpo de Cristo. Sem, na minha versão, diz, sem discernir o corpo de Cristo. E eu vou falar para você o que é isso. Meu irmão, toda vez que nós olhamos para a pessoa que está do seu lado, para a pessoa que está na nossa frente, para a pessoa que está atrás de nós, e nós a julgamos, nós a criticamos, nós dizemos assim, ó, ai, você viu aquela pessoa? Aquela pessoa acho que não é muito crente não. Aquela pessoa acho que não é muito de Jesus não. Aquela pessoa ali nem ergue as mãos na hora do louvor. Você viu aquele irmão ali? Aquele irmão não participa de nada. Você viu aquela pessoa ali? Aquela pessoa não faz nada. Ó, você viu aquele outro irmão ali? Você viu o jeito que ele veio para a igreja hoje? Você viu? Isso eu tenho certeza que só acontece nas igrejas da China e da Mongólia, né? Aqui nunca aconteceu. Não acontece em Cascavel, né? Vocês nunca viram isso acontecer. Eu estou falando uma coisa que é totalmente diferente para a igreja brasileira, né? Não, ei, meu irmão, nós acabamos de ver que da multidão dos que creram e dos que não creram, não cabe a nós saber se aquela pessoa creu ou não creu. Dos joios e do trigo, não cabe a nós saber quem é joio e quem é trigo. Então, se a pessoa olhou para você e falou assim, paz, meu irmão, porque eu creio em Jesus Cristo, ela é seu irmão em Cristo e nós a consideramos assim. E todo aquele que olhar para um e julgá-lo e não saber discernir se ele faz parte ou não do corpo de Cristo, esse então come indignamente. Todo aquele que olha para o irmão e acha que ele não faz parte do rol dos santos membros do Senhor Jesus Cristo, ei, cuidado no que você está fazendo. Cuidado nisso. Porque não é nosso papel olhar para as pessoas e discernir quem é e quem não é. A nossa parte não é essa. Essa é a parte dele. Ele olha os nossos corações. Ele sonda as nossas vidas. Ele sabe quem você é e quem você não é. E o único que pode falar quem é e quem não é. Para nós, falou que é meu irmão, assim eu o considero. Disse que é meu irmão em Cristo e que crê em Jesus, assim você é.
se você não usa a mesma roupa que eu uso, se você não ouve as mesmas músicas que eu ouço, se você não faz as mesmas coisas que eu faço, se você não ora como eu oro, se um ora em silêncio no canto e se o outro fica girando o helicóptero aqui no reteté, isso não é problema do irmão julgar. Não é porque um ora no cantinho, quietinho, e o outro cai no fogo no reteté, que um é mais ou menos espiritual do que o outro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Isso é só estilo. É só jeito. A Bíblia fala, rapidamente, que Ana estava orando porque ela estava aflita por causa que ela não tinha filho. E diz que o sacerdote entrou e fez o quê? A julgou. Entrou e falou assim: por que você está bêbada, mulher? A essa hora da manhã. Porque ela estava falando meio enrolado, triste. E ela falou: não. A sua serva está apenas aflita, triste. Então, se nós entramos no culto, na comunhão dos crentes, dos que creram, e se tem um caído no chão, estirado, largado, adorando a Deus, e se tem outro sentadinho, quietinho no canto dele, ambos são corpo de Cristo. Se na hora do louvor, um irmão está com os braços erguidos, gritando, cantando, e o outro está quietinho, está com as mãos cruzadas, não me importa o que você faz ou o que você não faz, porque nós estamos entre irmãos. Eu creio em Cristo, você crê em Cristo, então somos irmãos. E na hora de tomar a ceia, olhe para a pessoa que está do seu lado e lembre-se, você vai morar uma eternidade com ela. Se você não consegue viver o tempo aqui presente com ela, como viverá uma eternidade? Então, cabe a nós discernirmos o corpo de Cristo, para que nós não venhamos cair no erro de julgar as pessoas e trazer para nós doenças, enfermidades, morte entre os santos. Amém, Jesus? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: ó, você é um santo em Cristo. Eu sou um santo em Cristo, sim. Assim diz a palavra ao nosso respeito. A palavra diz que nós somos assim. A palavra diz que nós somos santos, justos, justificados, restaurados, santificados. Se Deus disse, quem dirá outras coisas? Quem pode dizer isso? Quem pode dizer que você não é? Assim disse Deus. E eu não sou bobo nem nada, eu vou concordar com Deus. Não vou arrumar briga com Deus. Amém? Então isso é comer indignamente. Quando você enxerga alguém da família da fé da maneira como ela não deveria ser vista. A todos nós devemos fazer o que está escrito no livro de Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 5, perdão. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Meus irmãos, se tem uma coisa que vocês devem gravar nas suas mentes, é esse texto. Portanto, não avaliamos mais ninguém. A mais ninguém. Diga assim comigo, mais ninguém. Do ponto de vista humano. Não julgue ninguém do seu ponto de vista. Não faça isso. Amém? Grave isso na sua mente. Estão comigo aqui ainda? Vamos continuar. Segundo ponto. Um só coração e um só pensamento. Um só coração e um só pensamento. O tema é como viver em comunhão. A palavra coração do grego, ela vem da palavra cardia, que a gente conhece bem, que dá origem aí aos cárdios. Ela tem um significado muito interessante. A palavra cardia no grego, num dos significados, significa intenção. Intenção. Isso quer dizer que, quando está falando que aquele povo em Atos tinha apenas um coração e uma maneira de pensar, está falando então que um coração é uma intenção.
a intenção era a mesma. A intenção era a mesma. Uma curiosidade aqui. Lá em Coríntios fala, não trouxe o texto, em Coríntios fala que Deus, Ele não vai dar muita importância no que fazemos, mas Ele vai dar muita importância no porquê fazemos, nas intenções do nosso coração. Porque as intenções do coração, ela define uma situação, ela define o seguinte: o porquê você faz o que você faz. As intenções do coração definem o porquê você faz o que você faz. Por exemplo, o radar está lá, 60 por hora, certo? E você está vindo a 90 por hora. Mas no radar você faz o quê? Diminui. Qual que era a intenção? Andar corretamente ou não levar multa? A Bíblia fala que Deus sonda isso dentro dos nossos corações. Ei, não se confunda, não se perca na sua identidade. Você é sim uma nova criação. Você é sim imagem e semelhança do Deus Altíssimo. As suas intenções são boas. As suas intenções são as melhores. Você está pronto, preparado para ser aquilo que Deus mandou você ser. Não se confunda. Alain, mas eu estava vindo certinho na minha vida, estava vindo bonitinho, aqui eu tropecei, e agora o que eu faço? Eu vou ter que retornar tudo. Não, você tropeçou aqui, damos as mãos aqui, nos levantamos e continuamos, meu irmão. Não queira abandonar tudo, não queira largar tudo porque você errou, porque você cometeu um erro, mas daqui para frente lembre-se, meu irmão, lembre-se quem você é em Cristo, e jamais se esqueça, Ele te fez imagem e semelhança dele, uma nova espécie em Cristo. Você é assim. E se as suas intenções estão diretamente ligadas à sua natureza, isso quer dizer que as suas intenções são as melhores. Sabe o que acontece? Num dia que nem o de ontem, numa agenda que nem a de ontem, em que nós estamos montando, procurando trabalhar em eventos para alcançar pessoas para Cristo, em que nós estamos trabalhando em eventos para que as pessoas sejam salvas, em que nós estamos trabalhando em eventos para que os irmãos da igreja sejam fortalecidos, sejam apacentados, sejam cuidados, cresçam em graça e conhecimento. Eu sei que eu estou entre irmãos e que a intenção do meu coração apresentando é a mesma intenção de quem está me ouvindo, e juntos vamos trabalhando para que o reino de Deus seja fortalecido, cresça, abunde, e que as pessoas saibam que existe Deus em Cascavel e que esse Deus pode ser visto nas nossas vidas. Oh! Porque na multidão dos que creram era um só o coração. Meu Deus, meu Deus. Já temos as mesmas intenções. Você crê nisso? A razão de termos as mesmas intenções é a natureza de Cristo em nós. E agora eu te falo, como teremos o mesmo pensamento então? Se já sabemos que temos o mesmo coração, como então temos o mesmo pensamento? Você sabe como? Sabe? Olha o que está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. A fé vem pelo ouvir. Então, se você começar a dar ouvidos à palavra de Deus, nós também começamos a ter a mesma maneira de pensar. Olha o que está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é e tudo que é, pensem no que é excelente e digno de louvor. Meu Deus. Você quer saber qual é a maneira correta de pensar? Está aqui. Um versículo apenas. E nós começamos a nos alinhar em pensamento. Por quê? Porque a mente,
ela é totalmente humana. Nós somos formados por espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Diga assim comigo: espírito, alma e corpo. Não corpo, alma e espírito. Essa sequência é importante. Espírito, alma e corpo. A alma é composta de mente, vontades e emoções. A alma é plenamente humana. Plenamente humana. E a alma, ela está passando por um processo de ter que deixar de dominar o seu corpo, para deixar o espírito dominar o seu corpo. Por isso enfrentamos dificuldades muitas vezes. Porque o nosso corpo, ele está sendo comandado pela nossa mente, vontade e emoções. Mente, vontade e emoções. Então, o espírito, que é uma palavra, está dizendo: quando sua mente quiser divagar em pensamentos, quiser pensar nas coisas erradas, lembre-se, é nessas coisas que nós devemos pensar. É nessas coisas. É nessas coisas. Quando a sua alma quer te levar para um lado tortuoso, errado, que não é a sua natureza, lembre-se, eu penso nessas coisas. Quando temos as mesmas intenções e começamos a ter a mesma maneira de pensar, então nós temos um só coração e um só pensamento. Começamos a caminhar em comunhão, em unidade. Está feliz com Jesus? Olha que impressionante aquilo que Ele está falando conosco hoje. Impressionante. Vamos continuar. Terceiro e último ponto. O tema desse terceiro ponto é dar. Dar é o elo da comunhão. Então nós falamos em ser um, até agora. Aprendemos que não devemos julgar ninguém, condenar ninguém. Separar joio e trigo não é nossa função, ok? Não é nossa função. Nós devemos compreender quem somos em Cristo. Compreendendo quem somos em Cristo, sabemos quais são as nossas intenções e sabemos a maneira de pensar. Amém? Agora vamos entender uma parte fundamental. Essa parte eu tirei dessa pregação que eu estava ouvindo. E eu fui tão abençoado que eu falei, vou ter que compartilhar isso com os irmãos. E eu quero compartilhar com vocês. Olha o que está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo do 2 ao 7. Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros. O que está falando ali? Paulo está falando assim, me deixem felizes, concordando, vivendo em unidade, mas uma unidade sincera, uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Olha como a Bíblia é fantástica. Continuamos. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Olha, tem coisas que a gente não precisa nem pregar, né? Não precisa nem esclarecer, tem coisa que está tão claro, né? Continuamos. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios ou com os interesses dos outros. Sabe, se preocupe. Se o outro irmão está passando uma dificuldade, se preocupe com ele. Sabe, levantaram uma questão para nós lá na chácara, onde a pastora Patrícia está, que os irmãos lá estão precisando de carne. O dia que eu fui lá comer, eu fui lá pregar com eles, anunciar a palavra de Jesus, tive um momento de comunhão com eles, comemos juntos, nos alimentamos juntos ali. E realmente, meu irmão, a sopa deles era macarrão, arroz, mas raramente se achava um pedacinho de salsicha. Então, peraí, nós temos irmãos nossos lá. Nos preocupemos com isso. Porque os nossos filhos não comem carne todos os dias. Não é verdade? Então, nos preocupemos também com os interesses dos outros, não só com os nossos. Não só com os nossos da nossa comunidade. Não só com a nossa família. Continuamos.
tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Qual é a atitude? Continuamos. Que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Ele não falou assim, eu vou para a terra, eu sou Deus, e eu vou fazer como alguém todo-poderoso faria, como algum nobre da terra. Não, eu não vou fazer isso. Olha o que ele fez, continuamos. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. Se tinha alguma glória, ela escorreu. Se tinha alguma beleza, ela se foi. Se tinha algum valor, ele se esvaziou. Se esvaziou de tudo que ele tinha e assumiu a posição de escravo, de servo. E nasceu como um ser humano, quando veio em forma humana. O que esse texto está dizendo? Que quando ele assumiu a posição de servo, ele então nasceu. O que esse texto está dizendo? Que a natureza humana, ela é escrava. A natureza humana, ela é serva. Por natureza, o ser humano é servo. Se ele não servir a Deus, ele serve a cachaça. Se ele não servir a Deus, ele serve o cigarro. Se ele não servir a Deus, ele serve as drogas. Se ele não servir a Deus, ele serve a prostituição. Se ele não servir a Deus, alguma coisa ele serve. Ele sempre vai estar debaixo de alguma coisa. Ele sempre vai estar sendo dominado por alguma coisa. Esse é o ser humano. Esse é o ser humano. E ele assumiu a posição de servo, a natureza de servo, quando veio em forma humana. Você sabe por que nós nos frustramos com pessoas? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Sim, não erga sua mão. É uma pegadinha, não erga. Tá? Você já se frustrou com alguém que você ama? Não erga a mão. Eu estou pedindo para você, não faça. Né? Não vai dar briga, vai chegar em casa, né? Já vai dar tudo errado. Não, não era essa a situação. Mas por que nós nos frustramos com pessoas? Por quê? Simples, meu irmão. Porque nós esperamos demais das pessoas. Nós esperamos demais receber alguma coisa das pessoas. Nós esperamos demais a atitude das pessoas. Quando nós aprendemos esse segredo e colocamos em prática essa verdade, nós começamos a não nos decepcionar mais com pessoas. Quando nós paramos de esperar algo em troca. Quando nós paramos de esperar algo em troca das pessoas, nós paramos de nos decepcionar. Ter a mesma maneira de pensar, de agir e de fazer que Cristo é ser servo. É colocar as preocupações dos outros como se elas fossem minhas. É servir pessoas e não esperar nada em troca das pessoas. Se elas aceitarem o que eu estou fazendo, muito bem. Se elas não aceitarem, também não muda nada. Se elas quiserem ser tratadas e cuidadas, amém. Se elas recusarem o tratamento e o cuidado, tudo bem. Sabe, meu irmão, nós temos a mania de pegar e dar um presente para uma pessoa, e a pessoa, você vai lá e dá uma camiseta para a pessoa. Você já imaginou isso? Você vai no aniversário dessa pessoa, compra um presente e dá para aquela pessoa. Aí no outro dia, você vai lá visitá-la. E você entra na porta e a tua camiseta está no chão, como pano de chão. Como é que você fica? Hã? Se você me der uma camiseta do Corinthians, saiba, ela estará lá. Tô brincando. Oh, Jesus. Jesus. Mas como que você ficaria? Decepcionado. Porque você quer que a pessoa use o seu presente. Você quer que a pessoa usufrua do seu presente. Você quer que a pessoa esteja com ele, que ela se sinta feliz, que ela tenha gostado. Mas o que a Bíblia está nos ensinando? Não espere nada em troca das pessoas.
Isso quer dizer, se você der um presente para ela, e no outro dia você chegar e o seu presente estiver no chão, como pano de chão, você não muda a sua atitude com ela. Você a ama da mesma forma, você continua cuidando dela da mesma forma, você continua demonstrando o mesmo sentimento e o mesmo carinho por ela. Isso é uma metanoia, né? Isso é uma troca de cabeça, de mente, sim, absurda, né? Não esperar nada em troca. Quando nós não esperamos nada em troca, nós paramos de nos frustrar com as pessoas. Nós não nos frustramos mais com as pessoas, e nós então começamos a viver um amor sincero, um amor chamado na Bíblia de amor ágape. É o mesmo amor com que Cristo nos amou. Ele não esperou nada em troca, Ele apenas nos amou. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho. E quando Ele deu o Filho, o que aconteceu com o Filho? Mataram o Filho, bateram no Filho, judiaram do Filho, colocaram o Filho numa cruz, fizeram o que eles podiam fazer, sofrimentos inimagináveis. E o que mudou? Nada. O amor de Deus continua impressionante. Quando não nos esperamos nada em troca, paramos de nos frustrarmos. Mas quando eu fico esperando receber o que eu dei, então eu fico insatisfeito. Quando a gente casa, os irmãos casados aí, quando a gente começa a namorar com aquela pessoa, você está esperando ela fazer alguma coisa para você? Você namora por quem essa pessoa é. Você quer ficar com ela por quem ela é. Você não se importa com o que ela faz, você apenas quer estar com ela por quem ela é. Mas com o passar dos anos do casamento, o que acontece? Nós começamos a nos preocupar com o que a pessoa faz. E vamos nos preocupando com o que essa pessoa faz. E vamos nos preocupando. E daqui a um pouco a comida já não era mais do jeito que você queria. A roupa já não está passada mais do jeito que você queria. Essa atitude já não é mais a que te agrada. E daí a pessoa já começa a ouvir alguma coisa que você não gosta muito. E daqui a um pouco você já está começando a brigar com ela. E não é pelo que ela é pelo que ela faz. Mas no começo não tinha nada a ver com o que ela faz. No começo você se relacionava por quem a pessoa era. E por que depois muda? Irmão, a Bíblia fala, né? Eu estou nessa, tá? Isso me inclui, né? Não é porque eu estou falando aqui que eu estou fora dessa palavra aí. Que os homens, os maridos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Diga para mim, irmão Newton. Dando a sua vida pela igreja, sem pedir nada. Se a gente pensar dessa forma, existe divórcio? Esse silêncio fala tudo. Não precisa nem de um amém. Está tudo claro já. A razão da frustração com pessoas é porque você faz esperando algo em troca. Comece a fazer sem esperar nada em troca. E acaba as frustrações. Acaba as frustrações. Vamos ler o que está escrito no livro de João, capítulo 13, versículo 1 a 8. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério. Ele tinha o quê? Amado seus discípulos durante o ministério na terra. E os amou até o fim. Oh, Jesus. Continuamos. Estava na hora do jantar, na hora da ceia. E o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão, Iscariotes, a trair Jesus. Irmãos, você vai passar por alguma traição um dia na vida. Você vai passar por uma situação difícil. Mas Jesus os amou até o... Estava na hora do jantar, continua, próximo.
Jesus sabia que o Pai, olha o que Jesus tinha conhecimento, olha o que Jesus já sabia, que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Ele estava com medo da morte? Não. Ele sabia que todas as coisas que tinham acontecido com ele vieram de Deus, e que ele tinha autoridade sobre tudo. E ele sabia que tinha vindo de Deus e voltaria para Deus. Estava tudo claro para ele, tudo certo. Continuamos. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, subiu numa cadeira e se proclamou rei. Foi isso? Olha lá o que está escrito. Depois derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos. O cara que acabou de declarar que tinha toda a autoridade, coloca um pano na cintura, se dobra e começa a lavar os pés dos seus discípulos como um serviçal faria. Como um serviçal faria. Continuamos. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Continuamos. Jesus respondeu: você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Continuamos. Lavar os meus pés? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O Senhor é Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não foi o que ele tinha declarado antes, Pedro? O Senhor não lavará. Protestou Pedro. E Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Continuamos. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lava-me também as minhas mãos e a minha cabeça, e não somente os pés. Não faça como um serviçal faz. Continuando. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos. Tem um outro lugar na Bíblia que fala que a palavra que eu vos disse, vocês estão limpos pela palavra que eu vos falo. Mas nem todos. Estava falando de Judas. Continuamos. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Continuamos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? E a pergunta vem para nós hoje: vocês entenderam o que Jesus fez? Seja sincero, você entendeu o que Jesus fez? Vamos continuar. Vocês me clamam, me chamam Mestre e Senhor, e tem razão, porque eu sou mesmo. Olha o que Jesus está falando. Ele sabia quem ele era. A identidade estava mantida. Uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. E de maneira simples, meus irmãos. Vamos parar por aqui mesmo? Paramos por aqui. Sabe, nós sempre falamos assim: se você fizer isso por mim, então nós podemos andar juntos. Se você pensar como eu penso, então a gente pode andar junto. Se você me der aquele presente, então a gente pode começar a ser amigos. Se você fizer isso por mim, então a gente pode fazer algo. Já reparou que a nossa maneira de tentar estabelecer relacionamento é sempre recebendo? Mas o que Jesus fez? Ele fez. Ele dá. Ele serve. E o que ele diz? Se você não aceitar o meu serviço, se você não aceitar a minha atitude de servo para com você, você não tem comunhão comigo. Meu Deus. Meus irmãos, a maneira de se relacionar, de ter comunhão, é aceitando o serviço, é servindo. Você quer receber, você quer ter comunhão comigo, então você precisa aceitar quando eu me abaixo e quero te servir.
É isso que está dizendo a palavra. Trazendo para um outro pensamento. Se nós não aceitamos aquilo que Ele fez por nós, nós não temos comunhão com Cristo. Se nós não aceitamos a obra dEle, não cremos na obra dEle, nós não temos comunhão com Cristo. Se nós não aceitamos o que os nossos irmãos estão se propondo a fazer por nós, nós não temos comunhão com os nossos irmãos. Porque a maneira de estabelecer relacionamento na nossa comunhão é dando, é oferecendo, é servindo. É servindo e não recebendo. E eu quero concluir com o texto de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, no versículo 35. E nós vamos encerrar. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os... Não está falando com trabalho árduo agradar a Deus. Está falando ajudar os necessitados. Lembrando as palavras do Senhor Jesus. A bênção, a outra versão que diz a alegria maior em dar do que receber. Como ter comunhão? Dando. Ofereça serviço. Esteja disposto a servir. Quem não está disposto a receber o serviço de Cristo, também não está disposto a servir os outros. Mas quem crê na obra de Cristo entende que Ele está preparado e pronto para servir pessoas. E servindo pessoas, nós estabelecemos comunhão uns com os outros. Vocês foram abençoados? Vamos dar uma forte salva de palmas a Jesus.